Eu dei um tema para essa mensagem. Diz assim: de escravo para filho. Quem conhece aí o livro de Filemão? Levanta a mão aí. Escola bíblica, hein? Domingo. Está lá no Novo Testamento. Filemão é um livro. E se a gente parar para refletir, ela é uma metáfora que fala exatamente, é uma história, mas é uma metáfora que fala exatamente da nossa história com Cristo. E eu quero compartilhar essa noite algo que Deus colocou sobre o meu coração. Eu quero compartilhar contigo. Filemão capítulo 1, só tem um capítulo. Eu quero ler até o versículo 22 só. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta. Áfia é a esposa de Filemão, e Arquipo, segundo os historiadores, era filho de Filemão. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Paulo começa uma carta enaltecendo Filemão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. E eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como aqui uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E para fechar o 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo. A minha oração é que o Senhor fale conosco através desse texto. Nos ensina cada dia mais, Senhor, a entender um pouco melhor aquilo que o Senhor tem para nos revelar neste tempo. Fala conosco, Espírito Santo. Tu tens total liberdade sobre a tua igreja. Derrama sobre nós uma graça especial nesta noite e nos leva a um nível de conhecimento que jamais imaginamos ter nesses últimos dias. A minha oração é que possamos entender melhor tudo aquilo que tu tens para falar neste tempo. Nós te entregamos todo o controle desta noite
em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu escrevi algumas coisas aqui. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. E Paulo, ele coloca no... Começa no 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo começa a escrever essa carta. Ele estava preso em Roma, foi a sua primeira prisão. E ele faz questão de escrever nessa carta: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo começa a escrever a carta se mostrando como um prisioneiro, para que Filemão entendesse a mente de um prisioneiro. Apesar de Paulo saber que as algemas, as grades, não eram suficientes para prendê-lo, mas ele escreve para Onésimo como um prisioneiro, para Filemão como um prisioneiro, para que Filemão entendesse que o que Onésimo, na verdade, sentia como um escravo. Porque uma coisa é você ser escravo, outra coisa é você ser livre. Uma coisa é eu trabalhar para alguém como um escravo, outra coisa é eu trabalhar para alguém como um filho. O escravo, ele trabalha por causa de uma obrigação. O filho trabalha por causa de um prazer. O filho faz aquilo que tem que ser feito para o pai, independente da recompensa. O filho faz porque ama o pai. Nós estamos aqui esta noite porque nós amamos o nosso Pai, o nosso Deus. E nós estamos aqui não por causa de uma recompensa, mas nós estamos aqui porque nós já fomos recompensados por tudo que Ele já fez por nós desde antes da fundação do mundo. Então nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui por amor. Então existe uma diferença muito grande entre você trabalhar para alguém como escravo e trabalhar para alguém como filho. Então Paulo começa a escrever uma carta dizendo para Filemão que ele, prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo, para que você entenda, Filemão era um homem de muitas posses, ele era da cidade de Colosso. Ele era um homem rico, um homem que tinha muitos trabalhadores, muitos escravos que trabalhavam para ele. E segundo alguns historiadores, Onésimo, ele trabalhou para Filemão durante um tempo. E ele fugiu da presença de Filemão e ele provavelmente deu algum prejuízo para Filemão. Ele trouxe algum dano para Filemão. E Paulo, ele é muito claro nessa carta a Filemão, ele diz que encontrou Onésimo junto às algemas, em outras palavras, na prisão. E talvez você pense, coincidência. Não é coincidência, é propósito de Deus. Deus permitiu que Onésimo fosse para dentro de uma prisão, no mesmo lugar em que se encontrava o apóstolo Paulo. E aquele homem foi para dentro de uma prisão para que ele pudesse ter uma experiência com Deus. Então ali ele encontra nada mais, nada menos do que um homem chamado Paulo. Um homem que era livre, mas se fazia prisioneiro pelo evangelho. E Paulo começa a pregar para Filemão, ele começa a discipular Onésimo. Ele começa a discipular Onésimo, que era o escravo. Ele começa a pregar para Onésimo, ele começa a ensinar as escrituras para Onésimo. E o texto não diz, mas eu creio que Onésimo agora tinha uma mente já não mais de escravo, mas uma mente de filho. Porque talvez Onésimo tenha passado por alguns lugares, até pela vida de Filemão e de outras pessoas, e tenha sido tratado como escravo. E agora ele vai para dentro de uma prisão, aonde ele se encontra com nada mais, nada menos do que um homem chamado Paulo. E Paulo, apesar de estar atrás das grades, com algemas, junto com Onésimo, mas Paulo não trata Onésimo como um prisioneiro junto com ele. Mas Paulo começa a tratar aquele homem como um irmão em Cristo Jesus. Ele começa a mostrar para Onésimo a importância que ele tem para Deus. Então Onésimo, ele começa a ter a sua mente completamente transformada. E agora, quando chega o momento dele sair da prisão, Paulo agora escreve uma carta para Filemão, pedindo para Filemão receber de volta Onésimo. E pastor, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Eu queria que você agora, na parte profética, tentasse imaginar Filemão como Deus Pai, Paulo como Cristo e Onésimo como eu e você, escravos do pecado. Erramos durante muito tempo, fizemos muitas coisas erradas, fechamos muitas portas na nossa vida. Só que agora, quando nós nos encontramos com Cristo, Cristo mudou a nossa mente, a nossa forma de agir.
E agora Cristo manda que nós possamos voltar em alguns lugares em que portas foram fechadas, para que nós possamos nos redimir das coisas erradas que fizemos. Você está comigo aqui essa noite? Para nos redimir das coisas erradas que fizemos, para que possamos fazer com que as pessoas que algum dia na vida nos deram uma oportunidade, mas que por algum motivo, por falta de entendimento, muitos de nós fechamos essas portas, possamos voltar lá não somente para abrir a porta, mas muito mais do que abrir a porta, é nos arrepender daquilo que nós fizemos. Porque uma coisa é quando você era escravo do pecado e você fez coisas erradas. A Bíblia diz que o Senhor não computa o nosso passado, mas o fato dele não computar o nosso passado não nos isenta de alguns compromissos que nós deixamos no passado. O fato dele ter nos perdoado não nos isenta de alguns danos que nós cometemos no passado. E essa noite eu quero trazer uma palavra sobre perdão. Eu quero trazer uma palavra sobre arrependimento, sobre a sua vida pregressa, a sua vida antes de você ter Cristo na sua vida, antes de você se encontrar com Cristo, antes de você se encontrar com aquele que te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes de tudo isso, quando você era um escravo do pecado, provavelmente você causou muitos danos a alguém, talvez à sua família, talvez ao seu patrão, talvez ao seu filho, eu não sei. Mas eu quero nessa noite que eu e você possamos entrar em Deus e compreender o lugar que o Senhor quer nos levar. Eu quero que você entenda que talvez tenha ficado algum dano para trás. E o grande problema é que muitas vezes causamos danos na vida daqueles que passaram pela nossa história. Mas como agora nós estamos tendo a nossa vida transformada, nós não nos preocupamos mais com quem ficou para trás. Nós agora só pensamos daqui para frente. E provavelmente você, por ter tido um encontro com Cristo, a sua vida de fato está sendo transformada. Mas talvez tenham pessoas que têm dificuldade de se encontrar com Cristo, porque você ainda não voltou para consertar algumas coisas que precisam ser consertadas. Eu não sei com quem o Senhor está falando essa noite, mas eu creio que é uma noite em que nós precisamos entender que o nosso passado não vai definir o nosso futuro, mas existem muitas coisas que nós fizemos no passado, alguns danos que nós deixamos no passado e que precisam ser corrigidos. Hoje, quando você vai ver a história, essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre uma menina aqui da igreja. A gente estava falando sobre, olhando para essa menina, e a gente conversando, falando sobre a falta de paternidade. Hoje a gente percebe claramente que a falta da paternidade na vida de uma criança, ela traz um dano muito forte. Pessoas que não têm referências de paternidade, elas acabam vivendo uma vida sem que elas percebam. Elas vivem uma vida completamente errada, acreditando que estão fazendo certo. E essa ausência da paternidade traz danos tão fortes na vida de uma criança. E talvez você que está me assistindo, talvez na internet ou aqui mesmo, talvez você possa nem imaginar alguns danos que você possa ter deixado na vida de uma criança. Mas é um dia que o Senhor te trouxe aqui para que você possa voltar ao teu passado, assim como Paulo escreve para Filemão, pedindo que Filemão receba Onésimo de volta. Porque, pastor, mas eu não sei como vai me receber. Assim como Paulo escreveu uma carta para Filemão, para que Onésimo fosse recebido, você pode ter certeza que se você orar ao Senhor, o Senhor vai tocar no coração de quem precisa te receber lá atrás, para que essa pessoa te receba e que os danos que foram causados no passado sejam reparados. Você não tem que tomar uma decisão de ir lá agora, não, orar. Assim como Onésimo se encontrou com Paulo, Onésimo precisou ir para dentro de uma prisão. Olha que coisa incrível. Onésimo, ele causou um dano em Filemão. Agora ele foi levado para dentro de uma prisão, e agora dentro da prisão ele encontra nada mais, nada menos do que Paulo. Então Paulo começa uma carta dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo faz com que Filemão, ele perceba o que é ser um prisioneiro. Mas Paulo escreve como um prisioneiro tendo a sua mente liberta.
Paulo está dizendo para Filemão o seguinte: ei Filemão, eu não sei o que Onésimo te causou, mas eu quero te pedir o seguinte: assim como você um dia teve uma experiência comigo, eu quero que você receba esse homem como se estivesse recebendo a mim. Se ele te causou algum dano, eu, Paulo, te restituirei tudo. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que se alguém de nós de repente criou algum dano na vida de alguém lá atrás, o próprio Cristo vai restituir aquilo que foi ocasionado lá atrás. Essa carta é muito poderosa porque essa carta ela fala de, no versículo 11, coloca para mim. Olha o que diz: Onésimo era inútil. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Quando você vai estudar o significado do nome Onésimo, Onésimo significa útil. Tem muitas pessoas que têm utilidade, mas por elas não conhecerem a Cristo, elas se tornam pessoas que acabam ocasionando muitos danos por onde passam. Pessoas que foram criadas por Deus, como todos nós fomos, mas que têm uma utilidade muito grande, mas por não conhecerem aquele que o libertou do império das trevas, elas acabam passando por alguns lugares e causando dano por onde passam, até que elas têm um encontro com Cristo. E quando elas se encontram com Cristo, a verdadeira identidade que Cristo colocou sobre elas começa a ser refletida. E essas pessoas que eram pessoas que causavam dano, agora nós vamos perceber claramente que elas são úteis. Você está aqui comigo essa noite? A nossa vida em Cristo, ela é assim. Se nós não olharmos para as pessoas, dando uma nova oportunidade para elas, a gente nunca vai, de fato, reconhecer Cristo sobre a vida delas. Eu não sei se já aconteceu isso contigo, mas às vezes a gente conhece pessoas que a gente sabe que parece o próprio Satanás sendo usado na terra. E elas, quando se encontram com Cristo, por nós sabermos o passado dela, muitas vezes não damos oportunidade para elas mostrarem de fato quem elas se tornam. Ou melhor, quem elas se tornaram. Porque a gente julga as pessoas por aquilo que nós vimos no passado, e não aquilo que elas são hoje. Toda pessoa, ela tem um momento ruim na vida até se encontrar com Cristo. Eu não estou falando de falar de Cristo, eu estou falando de se encontrar com Cristo. Tem muitos que frequentam a igreja, mas ainda não se encontraram com Cristo. Mas aqueles que se encontraram com Cristo, por isso eu acredito nas pessoas. A minha esposa fala assim: Léo, você é muito bonzinho. Não, eu não sou bonzinho, eu acredito nas pessoas. Eu sempre dou oportunidade para as pessoas. Elas podem me fazer mal hoje. E quem anda comigo sabe, elas podem me fazer mal hoje, mas eu sempre dou oportunidade para que elas tenham uma segunda chance. Porque a segunda chance não tem a ver comigo, tem a ver com elas. Porque se elas não entenderem que aquilo que elas fazem, além de machucar alguém, mas machucam elas próprias, se elas não entenderem isso, não somos nós que vamos fazer com que elas entendam. Só existe uma pessoa para fazer com que ela entenda. É a figura de Paulo aqui representando Cristo. E tem muitas pessoas que fizeram mal para algumas pessoas e que hoje talvez não estejam atrás de uma grade física, mas talvez estejam vivendo uma prisão emocional. Grava isso no seu coração. Talvez não estejam atrás de uma das grades físicas, mas talvez tenham feito muito mal para alguém no passado e hoje estão vivendo literalmente uma prisão emocional. E essa prisão, em nome de Jesus, não é para te matar, é só para você se encontrar não com Paulo, mas com o verdadeiro Cristo. Para que você entenda que aquilo que você fez no passado não define quem você se tornará no futuro. Uma coisa é quem você era, uma coisa é quem você é, e uma coisa é quem você vai se tornar. O teu passado não define o teu presente, nem tampouco o teu futuro. Por isso a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em outras palavras, cada dia Deus nos dá a oportunidade. Por que não começa o dia? Por exemplo, a gente nasce, começa o dia e a noite poderia vir só quando nós fôssemos partir dessa terra. Por que Deus nos dá a oportunidade de amanhecer cada dia diferente um do outro? Para que possamos ter uma nova oportunidade de fazer diferente. Aquilo que você viveu ontem, não necessariamente você precisa viver hoje. O que você está vivendo hoje, não necessariamente você precisa viver amanhã. Daqui a algumas horas, vai chegar um outro dia. E esse outro dia é uma oportunidade de nós mudarmos aquilo que nós fizemos hoje. Eu não sei como tem sido o teu dia até aqui, mas aquilo que te trouxe até aqui não define quem você vai ser daqui para frente.
Perceba que Onésimo, ele sai da prisão e ele aceita ir até Filemon. Paulo escreve uma carta, e é interessante que eu escrevi aqui o seguinte: a carta termina sem dizer se Filemon perdoou Onésimo, trazendo para a nossa vida que não devemos nos preocupar com o final, devemos apenas fazer a nossa parte. A carta termina, pastor Bruno, a gente não sabe se Filemon perdoou Onésimo, a gente não sabe, mas não tem a ver com o resultado da carta, tem a ver com a nossa parte. Deus muitas vezes vai nos levantar para voltarmos no nosso passado e corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Mas se a pessoa não me perdoar, isso já não é mais um problema teu, já é um problema dele com o Senhor. Glorifica o Senhor. Quando nos convertemos, nossas pendências são perdoadas por Cristo, mas as suas consequências são inevitáveis, elas virão. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Mas as consequências das nossas atitudes no nosso passado sempre chegarão à nossa vida. É importante a gente entender isso. Uma coisa é Deus nos perdoar. Senhor, eu era um pecador, eu te confesso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Coloca para mim, por favor. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou salvo. Agora, a minha salvação não tem a ver com as consequências que eu vou ter na minha vida por causa das minhas atitudes do passado. As pessoas acreditam que quando elas agora estão em Cristo Jesus, ela tem uma nova vida e foi riscado completamente o seu passado, acabou tudo aqui e as consequências não virão. Não virão, sim. Experimenta, você que é casado, está arrependido, experimenta não experimenta não. Você que está amarrado, Satanás. Você que é casada, se deita com uma outra mulher. Se você depois tem uma nova vida em Cristo, mas as consequências do teu passado irão refletir sobre a tua vida. Deus te perdoou? Deus te perdoou. Naquele momento que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você foi perdoado. O Senhor te recebeu, você era um escravo e agora você se torna um filho. A Bíblia diz que ele veio para os seus não o receberam. Todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, não escravos de Deus. Então nós fomos recebidos como filhos. Agora o fato de sermos perdoados, sermos recebidos como filhos, não nos isenta dos nossos pecados. Agora perceba que Onésimo, segundo os historiadores, ele trouxe uma perda para Filemon. Ele trouxe um dano na vida de Filemon. Agora, o fato de ele ter trazido um dano na vida de Filemon, Paulo começa a escrever para Filemon dizendo o seguinte: Filemon, eu tive um encontro com Onésimo na prisão. Eu discipulei Onésimo e hoje ele não é mais quem ele era. Hoje ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu gostaria muito, Filemon, que por mais que ele tenha te causado algum dano, que você o receba, mas não mais como um escravo, mas sim como um irmão. É o que está escrito na Bíblia. Que você o receba de uma forma diferente, porque ele é útil para você e ele também é útil para mim. O que Cristo está dizendo é que talvez muitas pessoas que no passado tenham nos feito algum mal, elas são muito úteis para Deus. E se são úteis para Deus, precisam ser úteis para nós. A gente precisa entender isso. Porque senão a gente está fingindo que está pregando o Evangelho, quando na verdade estamos pregando a nossa forma de viver. Evangelho é aprender a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Estevão, Atos capítulo 7, Estevão está sendo apedrejado, está sendo morto a pedradas, está escrito isso na palavra. Ele olha para o céu e a Bíblia diz que ele vê os céus se abrindo. Ele vê o Pai no trono e à direita vê o Filho. E ele fala assim: Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo.
Em outras palavras, Estevão está dizendo o seguinte: eles só estão fazendo aquilo que eles não sabem que estão fazendo. A ignorância, muitas vezes, das pessoas acabam levando elas a atitudes erradas. Você está comigo aqui essa noite? Nós que precisamos aprender a entender e discernir o tempo das coisas da nossa vida. Por isso que quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você conhece o Senhor, mais o Senhor vai se revelando para você. E você começa a olhar para as pessoas, mas não mais com a visão que você olhava, mas com a visão nova que Cristo está permitindo que você olhe. Se eu puder te dar um conselho nessa noite, quanto mais você se enche de Deus, mais misericórdia você tem da pessoa. Pode crer nisso. Quanto mais você se enche de Deus, mais misericórdia você tem das pessoas. Vão ter momentos que as pessoas vão te fazer mal. E eu não estou dizendo que você não é ser humano. Você é um ser humano. Muitas vezes as pessoas vão te fazer mal. Vai trazer até algum sentimento de raiva, de tristeza, de ira, talvez no teu coração. A própria Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então você pode até se irar, você só não pode pecar. Então, muitas vezes você vai trazer um sentimento ruim no teu coração. Mas o sentimento ruim no teu coração não pode mudar a forma como Cristo quer que você haja. Porque as pessoas só dão aquilo que elas têm. As pessoas que te fazem mal, elas só te fazem mal porque elas não aprenderam a fazer o bem. As pessoas só fazem o que fazem porque elas não aprenderam a fazer diferente. E nós temos duas opções: ou a gente entende quem elas são, ou a gente recebe elas da forma que elas são e fazemos como Paulo, tentamos orientá-las para que elas possam fazer diferente. Onésimo, ele era inútil, mas agora ele estava se tornando útil, não só para Filemão, mas principalmente para Paulo. Em outras palavras, tem pessoas que eram inúteis para mim e para você, mas para Cristo elas são úteis. E se elas são úteis para Cristo, elas precisam ser úteis para mim e para você. Porque é interessante que a oração do Pai Nosso diz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, como que eu quero ser perdoado por Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Como que eu quero ser atendido por Deus se eu não consigo praticar a mesma coisa com as pessoas que estão do meu lado? A oração do Pai Nosso é muito forte: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é no céu. No céu não existe rancor, no céu não existe mágoa, no céu não existe coração ferido. Eu sei que é duro, é difícil, mas no céu as coisas são livres. Eu acho interessante porque, eu não sei se acontece contigo, mas comigo acontece muito. Pessoas que lá no passado me fizeram mal diante do Espírito Santo de Deus, eu estou te falando isso diante de Deus, eu não tenho rancor de nenhuma delas. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa em casa, é até engraçado que eu vou te falar. O momento da nossa vida mais difícil, que a gente foi literalmente traído, no primeiro momento a gente achou que era o nosso fim. Mas esses dias a gente conversando, esse dia não, tem algum tempo a gente conversando, a gente até brincou, falou assim: vamos mandar umas flores para eles? Porque se eles não tivessem sido usados da forma como eles foram, hoje a gente não estava vivendo o propósito que nós estamos vivendo. Então tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que parece ser o mal, mas que na verdade se transformam em bem. Tem muitas coisas na nossa vida que acontecem que na verdade a gente hoje entende que tudo isso era um propósito. Entenda bem, Deus não fez, mas Deus permitiu. Porque a vontade dele é permissiva. Então Deus permitiu que acontecesse para poder nos levar. Então tem coisas que eu e você vivemos que Deus não faz, mas Ele permite. Ele permite não para nos destruir, mas para nos levar a um outro lugar nele. E quando a gente, no primeiro momento, isso é muito difícil, mas quando você entende, você entra no teu propósito, as coisas começam a fechar, o quebra-cabeça começa a ser montado, e aí você entende que no fundo o sentimento que você tinha de tristeza, de raiva, se transforma em misericórdia e amor. O Newton, ele sempre brinca comigo dizendo o seguinte, que Satanás só precisa de um corpo na terra para poder trabalhar. E é verdade. Satanás só precisa de um corpo para agir. Ele precisa só de alguém para poder fazer aquilo que ele quer que faça. E você, se você não está cheio de Deus, você está cheio do inimigo.
Se você não é pleno em Deus, você é triste dizer isso, mas você tem alguma coisa nele. No mundo só existem duas influências, a do bem e a do mal. Não existe uma terceira. Se você está no bem, você não está no mal. Se você está no mal, você não está no bem. A minha pergunta essa noite é: quem te governa? Quem te governa é aquele que mais preenche o teu coração. Se você perde tempo na tua vida o dia inteiro no WhatsApp e no Instagram rolando para cima, alguém te governa. Mas se você gasta tempo na tua vida meditando nas Escrituras, tendo tempo de oração e buscando ao autor e consumador da tua fé, você pode ter certeza que ele vai governar as tuas decisões. A quantidade de tempo que você gasta é para a pessoa que é mais importante para você. Interessante que no final da história, quando todos nós estivermos diante do tribunal de Deus, não vamos poder dizer que não tivemos tempo. Porque tempo é prioridade. Você só tem tempo para aquilo que é prioridade na sua vida. Quando eu escuto alguém dizer eu não tenho tempo, eu chego a rir. Porque tempo você só tem para aquilo que é prioridade. Todos vocês, hoje é dia dos namorados, todos vocês estão aqui porque decidiram ter tempo diante da presença de Deus. Então tempo é prioridade. A nossa transformação não remove de nós ter que consertar muitas coisas do nosso passado. A graça não anula o juízo. A graça de Deus é um favor não merecido, não anula as atitudes que nós tivemos no passado. O perdão de Deus é uma coisa, mas as consequências das nossas atitudes precisam ser reparadas. Queremos ser perdoados por Cristo, mas muitas vezes não conseguimos perdoar aqueles que nos ferem. Queremos que o Senhor nos aceite, nos receba do jeito que nós somos, mas nós não queremos receber aqueles do jeito que eles são. Essa metáfora de Filemão, se a gente parar e meditar nela com calma, ela é muito profunda. Porque Filemão, ele era um fugitivo que saiu do seu senhor. Onésimo, ele era um fugitivo que saiu do seu senhor, Filemão. Ele trabalhava para Filemão, ele fugiu de Filemão. Assim éramos nós, escravos do nosso Senhor sem sabermos. Fugimos do Senhor. Até que o nosso advogado, que é Cristo, aquele que vem interceder por nós, teve um encontro conosco. Fomos levados muitas vezes para dentro de uma prisão, não uma prisão física, mas uma prisão emocional, uma prisão dos nossos sentimentos. Nos encontramos com Cristo nessa prisão, e Cristo, ele nos discipula, nos ensina, nos revela que as atitudes que nós tivemos no passado, as nossas atitudes, nossas decisões que eram erradas, precisam ser consertadas. E agora Cristo, que é o nosso, aquele que intercede por nós, Ele pede junto ao Pai, Ele intercede ao Pai por mim e por você, para que nós possamos voltar lá e consertar aquilo que foi feito de errado. E agora nós temos uma segunda oportunidade de fazer diferente. E a pergunta que eu te faço essa noite é: quem, não precisa levantar a mão, mas quem está disposto a fazer diferente? A decisão de fazer diferente agora, perceba que já não é mais de Cristo, é nossa. O viver na terra é uma decisão diária. Todo dia você vai acordar e você vai decidir quem vai te governar. Ou se é a terra ou se é o céu.
Todo dia você acorda, é como se você chegasse à noite, já falei isso algumas vezes aqui, você chega com um saco de entulho nas costas, você larga na porta da tua casa, e você vai dormir. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus te dá um novo dia para você fazer diferente. Mas muitos acordam nesse dia, tomam banho, escovam dente e tal, alguns nem tomam banho. Voltam, pegam o saco de entulho que largaram no dia anterior, coloca nas costas de novo e carrega de novo, porque se acostumaram com aquela vida. Deus está nos dando uma oportunidade de pegar esse saco e lançar fogo sobre ele. Ah, pastor, mas tu não conhece os meus problemas, você também não conhece os meus. Bem-vindo ao clube. Todos nós temos problemas, mas os nossos problemas não podem ser um empecilho para o nosso crescimento em Cristo. Os nossos problemas não podem definir o lugar para onde Cristo quer nos levar. Golias era um problema na vida de Davi. Perceba que Saul, olha que ponto chega um homem. Saul foi levantado como rei. Deus deu o trono para Saul. E Saul agora, num momento de desespero, num momento de uma guerra contra os filisteus, que ele sabia que quem vencesse ia dominar sobre o outro. Golias fala: arruma um lutador aí, que eu represento os filisteus, arruma alguém aí, e nós vamos guerrear. Quem vencer, esse vai prevalecer sobre o outro. É o que está escrito nas escrituras. Então Saul, que tinha sido levantado por Deus, pega isso no teu espírito. Agora um homem que tinha sido levantado por Deus, ele negocia até a sua própria filha. Ele coloca a sua filha como prêmio para a vitória. Saul já não estava mais preocupado com a sua família, com a sua reputação, mas a decisão dele era pelo reino, era pelo status de continuar no poder. Ele coloca a sua filha como troféu, como recompensa de que alguém no povo de Israel que fosse vencedor podia casar com a sua filha. Olha que ponto chega um homem com tanto desejo de alcançar lugares altos na vida e não se preocupa com os resultados que virão. E de repente se levanta um menininho, calça curta, com uma tiradeira no pescoço e diz que vem lutar. Mas ele já não luta mais. Esse menino, ele pergunta qual é a recompensa. Mas ele não luta. Se você estudar com calma as escrituras, ele não luta pela recompensa. Ele fala assim: quem é esse circunciso que afronta o Deus vivo de Israel? O propósito de Davi não era com a recompensa. Ele percebeu que a recompensa era um extrato daquilo que Deus faria sobre a vida dele. Mas o propósito da guerra na vida de Davi não era Mical, não era morar no palácio e a casa ficar isenta de impostos. O propósito de Davi era não deixar um homem desonrar o Deus vivo de Israel. Aí Deus vai rapidamente e recompensa esse homem. Se a gente estudar a história de Davi com calma, a gente quando lê a história de Davi, a gente fala: Davi era um menininho, matou Golias e tal. Mas se você estudar com detalhes a história de Davi, Davi era para ser um menino depressivo. Davi era rejeitado pelos seus. Davi não sentava à mesa com os seus irmãos. Quando a Bíblia diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, Davi está falando dos seus próprios irmãos, porque os inimigos de Davi não eram os de fora, eram os de dentro. Davi tinha tudo para ser um menino depressivo, um menino que não tinha nada, nenhum sentimento no coração pelos seus irmãos. Mas perceba que Davi, ele se agarra tanto a Deus, que ele não tem problema nas suas emoções com os seus. Davi sabia quem era o seu Deus. Você está comigo aqui essa noite? Davi sabia quem era o seu Deus. E Davi sabia que ele precisava andar em um lugar que Deus havia o chamado para estar. Que o Senhor essa noite, através dessa carta de Filemão, possa falar o teu e o meu coração. Que o Senhor essa noite possa nos revelar de fato
Que existem coisas no nosso passado, e eu volto a repetir, eu não sei com quem, mas eu sinto no meu espírito que Deus está falando com alguém nessa noite. Que a gente possa voltar no nosso passado e consertar algumas coisas que ficaram mal resolvidas. Tem pessoas que estão lá atrás aguardando simplesmente um perdão nosso. O perdão é libertador. Perdoar é você dar uma oportunidade para a pessoa nascer de novo para você. Às vezes um perdão liberado, às vezes um pedido de perdão muda por completo a vida de alguém que ficou no passado. Que o Espírito Santo de Deus essa noite fale ao teu coração aquilo que eu como homem não vou conseguir falar. E que você entenda que essa carta que Paulo escreve a Filemon, possa ser uma carta do próprio Senhor escrita para mim e para você essa noite. Dizendo, volta lá e conserta aquilo que precisa ser consertado. Volta lá. Lembra-te de onde caíste. Volta lá, porque assim como Onésimo é importante para o Senhor, Filemon também é. Existe alguém lá esperando esse momento de perdão. E eu não sei com quem o Senhor está falando. Mas libere perdão sobre a vida dessa pessoa. Peça perdão para alguém que precisa ser pedido. E faça aquilo que tem que ser feito. Porque você vai perceber que isso vai mudar a tua história de vida. Que o Senhor nos ajude a entender cada dia mais o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é poder de Deus, diz as Escrituras. O Evangelho, quando ele bate na vida de uma pessoa, ele precisa transformar. Se não tiver transformação, não é Evangelho. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por esta noite. A minha oração é que a tua palavra, Senhor, possa penetrar no coração dos teus. Se tem algum lugar, alguma área da vida de cada um de nós, vasculhe o nosso coração agora, Senhor, eu te peço. Traga à nossa memória tudo aquilo que precisa ser consertado nesse tempo. Faz, meu Pai, traz à nossa mente alguém ou alguma coisa que tenhamos feito, que precisamos reparar. Que possamos cada dia mais entender que nós somos agentes de transformação nesta terra. O Senhor nos chamou, nos levantou para transformarmos vidas, assim como um dia a nossa vida foi transformada por Ti. Todo dano, toda causa, eu te peço nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, muda tudo aquilo que precisa ser mudado. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Que tenhamos um resto de semana abençoado para a honra e para a glória do nome de Jesus. Obrigado por esta noite, Pai. Nos despedimos como igreja, mas nunca da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma noite abençoada.